Boa noite, graça e paz. Convido os irmãos a, nesse momento, orarmos, dando início ao nosso culto, a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença, diante do Senhor. Te pedimos nesse momento a Tua direção em tudo que for feito, lido, na mensagem que vai ser pregada logo mais, que o Senhor receba o nosso culto de louvor e adoração como aroma suave às tuas narinas, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos nesse momento a fazermos a leitura no livro de Isaías, capítulo 2, versos de 1 a 6. Leiamos. Naquele dia dirás: graças te dou, ó Senhor, porque embora te tenhas irado contra mim, a tua ira se afastou e tu me confortaste. Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Tirareis a água das fontes da salvação com alegria, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai seu nome, tornai conhecidos entre os povos as suas obras, proclamai como o seu nome é majestoso. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de alegria, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Nesse momento, convido os irmãos a louvarmos ao Senhor com um cântico. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, não fez um convite descuidado ou impensado. Não quis apenas ser gentil ou educado, mas deixou claro que havia algo importante a ser feito. Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com Ele, e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo deste mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando Ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos. Apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou. E na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, e mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar.
Mas para que esse algo eu conhecesse, era preciso andar junto com ele e necessário pensar os seus pensamentos e amar pessoas com o seu amor e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Provar aos poucos uma solidão e o desamparo desse mundo, e aprendendo assim a depender a cada dia mais de suas mãos. Quando ele me chamou, não fez promessas humanamente convincentes, nada que me enchesse os olhos, apenas disse que me faria um pescador, mas pescador de peixes eu sou, e na verdade há muitos outros como eu. Nós pescamos coisas distintas, mas mesmo que você não sinta, sua vida algo vai buscar. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quem sabe um dia desses você vai sentir também. Quem sabe um dia desses você vai pensar também. Quem sabe um dia desses você vai ouvir a mesma voz. Oh, quem sabe o dia o fará mudar. Quem sabe o dia o fará mudar de atitude, vida, rumo e de propósito. Quando o Senhor Jesus chamou meu coração, Durante todo esse mês foi trabalhado o tema proposto pela União Masculina, que é: fomos alcançados para compartilhar da graça de Deus, e a divisa que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 6, versos de 9 a 10, que diz o seguinte: mas acerca de vós, ó amados, ainda que falemos assim, estamos certos de coisas melhores e relativas à salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer de vosso trabalho e do amor que mostrastes para com seu nome, pois servistes os santos e assim os serveis. Amém. Convido os irmãos a mais uma vez orarmos, e dessa vez, nessa oportunidade, oraremos em prol da união masculina, para que o Senhor continue a abençoar a vida de cada homem, e em especial em relação à direção da união masculina. Oremos. Senhor Deus e Pai, nesse momento te pedimos pelos homens da nossa igreja, que o Senhor seja com cada um deles, que o Senhor continue a guardá-los, a livrá-los do mal, que o Senhor cuide da vida de cada um, que eles possam ser bênção nas suas casas, nas suas famílias, que possam conduzir os seus lares conforme a tua vontade e o teu querer, Senhor. Que o Senhor cuide da diretoria da União Masculina,
do presidente e dos demais irmãos que fazem parte da direção, que o Senhor continue a capacitá-los, que o Senhor continue a conduzi-los nesse trabalho, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a novamente fazermos uma leitura bíblica, que dessa vez se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versos de 11 a 32. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me parte dos teus bens, que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caído em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Amém. Nesse momento, convido os irmãos a novamente louvarmos ao Senhor com mais um Jesus amor.
E convido os irmãos nesse momento a orarmos pelo pregador da noite. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela condução que o Senhor nos deu até aqui, por tudo que o Senhor já tem feito e há de fazer no nosso meio. Te pedimos nesse momento pela vida do pregador, que o Senhor o capacite para trazer a palavra aos nossos corações e que estejamos atentos, Senhor, à Tua voz e à Tua palavra, e que possamos colocá-la em prática na nossa vida e no nosso viver diário, Senhor. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja assim sobre as vidas de cada um de vocês, você que está em casa, meus amados irmãos, você amigo que acompanha o nosso canal da nossa igreja, Primeira Igreja Batista aqui em Oeiras, você que tem nos acompanhado, que Deus abençoe a sua vida onde quer que você se encontre. Amados, hoje, dia 28 de julho, nós estamos finalizando assim essa trajetória do assunto. Fomos alcançados pela graça de Deus para compartilhar desta graça que vem de Deus, né, na responsabilidade dos homens. Desde já quero agradecer por esse desafio que os homens batistas da nossa amada igreja aqui em Oeiras me deu essa honra de poder assim compartilhar um pouco da palavra de Deus aos vossos corações. E me sinto muito honrado, amado irmão, meus amados irmãos e minha amada igreja aqui em Oeiras. Então, queridos, amados, diante da palavra do Senhor, quero compartilhar um texto da palavra de Deus, só apenas um versículo, embora iremos utilizar um pouco praticamente de quase todo o capítulo de Atos, capítulo 3, versículo 19, mas na medida do possível a gente vai utilizar o versículo 1 até o verso 19. E o verso 19 diz assim a palavra do Senhor: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amados irmãos, que Deus em Cristo, pela sua infinita graça, te abençoe e nos abençoe para que possamos compreender esta palavra e, compreendendo-a, possamos colocar em prática nas nossas vidas. Amados irmãos, amigos, você que está em casa, a palavra de Deus seria inútil se não tivesse poder de mudar a vida de um pecador. Seria um fracasso se não pudesse converter pecadores em uma nova criatura. Mas o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Por isso que a palavra de Deus ela é útil para mim e para você. Por isso que a palavra de Deus é o poder de Deus na minha vida, na sua vida. E por meio dessa graça que fui alcançado, meus pecados foi perdoado por meio de Cristo Jesus na cruz, por meio do sacrifício de Cristo Jesus, que fez por mim e por você. Amados, fomos alcançados pela graça para compartilhar do amor de Deus aos corações dos pecadores. Por isso, amados irmãos, você que nos ouve nessa noite, gostaria de compartilhar um assunto que diz: a graça de Deus leva o homem a se arrepender-se e a converter-se diante de Deus.
assim como aconteceu na minha vida. Me arrependi, me converti diante do Senhor para ser e viver uma nova criatura diante do Senhor. Ah, queridos amados, o texto aqui de Atos capítulo 3, para entendermos o versículo 19, é importante de passar aqui uma pincelada no que diz nos versículos anteriores, para a gente chegar a uma conclusão do que está escrito aqui no verso 19, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigérios pela presença do Senhor. O versículo 1 e 2, queridos amados irmãos, você, amigos que nos ouvem, o que estava acontecendo aqui? Observe. Pedro e João subiram ao templo na hora nona para irem orarem ao Senhor. E quando eles iam para a casa de Deus, trouxeram um varão que desde o ventre de sua mãe, ele era coxo. Ou seja, ele nasceu coxo. Em outra linguagem, ele nasceu com deficiência no seu corpo, nas suas pernas, ou talvez nos seus braços, enfim. E colocaram-no em frente à porta do templo para que ele pudesse pedir esmola. Naquela época, as pessoas que não poderiam ou podiam trabalhar, eles eram colocados em algum lugar estratégico para pedir esmola a quem passasse por ali. O versículo 3 a 7, quando Pedro e João iam entrando no templo, o homem coxo estendeu a sua mão e pede esmola a Pedro e João. Pedro olhou para aquele homem e disse: nem ouro nem prata não temos, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te. E esse homem levantou-se. Queridos, você pode conferir depois aí, quando você tiver um tempo, você esteja lendo aqui na sua Bíblia, onde você está, na sua casa, para você compreender um pouco esse versículo 19, o que o texto está querendo dizer. Amados, no versículo 8 ao 11, o homem que era coxo, agora estava entrando no templo, saltando, andando e louvando a Deus. E o povo que eu conhecia ficaram assombrados, ficaram atônitos, ficaram pasmos pelo que eles estavam vendo. Todos ficaram maravilhados, porque todos ali conhecia a história daquele homem. Todos ali conheciam, sim, de perto, esse homem coxo. Queridos, todos ali conviveram com esse homem. Amado, por isso que todos ficaram admirados, maravilhados, atônitos, assombrados, por ver aquele homem agora entrando na casa de Deus e pulando de alegria, acima de tudo, glorificando o nome de Deus. Amados, no versículo 12, Pedro, quando viu isto, disse ao povo: por que vocês estão assim olhando para nós, achando que nós foi quem fizemos isso? Amados, dá de entender agora, nesse versículo 12, que o povo agora deixaram de olhar para aquele homem coxo e agora olha para Pedro e João. Como se Pedro e João tiveram o poder de fazer com que aquele homem viesse andar, viesse caminhar. Queridos, e Pedro, ele olha para ele e diz: olha, por que vocês estão olhando para mim, hein? Amados, no versículo 13 ao 15, Pedro olha para o povo e diz:
Observe isso aqui, meus queridos. Observe. Pedro olha para o povo e diz: o nosso Deus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, o negaste que fosse solto, que o negaste que não fosse solto, mas vocês negaram o santo, o justo, pediram que soltassem um homicida, e vocês mandaram matar o príncipe da paz. Eu diria, o príncipe da vida. Sim, vocês mandaram matar o príncipe da vida. Está entre os versículos 13 a 15, você pode conferir. Mas esse príncipe da vida que vocês mandaram matar, que vocês não queriam que ele fosse solto, mas vocês mandaram soltar Barrabás, um criminoso, um homem que merecia estar preso, mas esse que vocês condenaram à morte. E assim ele foi condenado à morte porque vocês pediram. Disse Pedro com toda a ousadia. Sim, ele morreu porque vocês mandaram matá-lo. Foi vocês que mandaram condená-los. Ah, queridos, Pedro ele olha com os olhos fixos naquele povo e diz: olha, este que morreu por causa de vocês, ele ressuscitou no terceiro dia e agora se encontra à destra do Pai, junto ao lado do Todo-Poderoso. Ele ressuscitou sim dos mortos. Ah, amados, no versículo 17 e 18, Pedro diz: agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram foi por ignorância, assim também como os vossos príncipes, mas Deus já tinha determinado que o Cristo havia de padecer. Pedro ele olha para aquele povo e compreende a situação daquele povo. Pedro ele olha para eles: olha, eu sei o que vocês fizeram foi por ignorância. Vocês não aceitaram em vossos corações o Messias prometido, que desde os tempos passados já era profetizado a vinda desse Messias, mas vocês não acreditaram. Ou talvez vocês fizeram de conta que não queriam acreditar, mas talvez vocês tinham quase certeza nos corações de vocês, ou vocês tinham certeza que nos corações de vocês viam ali o Messias, pela qual a promessa, a profecia estava se cumprindo sobre ele. Mas vocês não buscaram a razão para que vocês pudessem acreditar nesse Messias que veio como a profecia enviada de Deus por boca de muitos homens esses santos, homens separados da parte de Deus para pronunciar essa profecia. Ah, queridos, o versículo 19. É por isso que no versículo 19, Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Queridos amados, a graça de Deus leva o homem a arrepender-se e converter-se diante de Deus. Queridos, a partir do verso 15 até o verso 19, Pedro leva esses homens a entender que eles precisariam se converter-se, eles precisariam se arrepender-se da maldade que eles colocaram nos seus corações diante do próprio Jesus. Ah, amados, talvez você esteja pensando: eu não fiz parte
parte desse grupo de pessoas aí que pediram a morte de Jesus. Sim, isso aí é coisa do passado. Eu não faço parte dessa história. Ah, queridos, talvez você pode estar imaginando na sua mente essas pessoas que condenaram Jesus realmente é que precisariam se arrepender-se e converter-se. Porque a maldade que eles fizeram foi tremenda. Ah, amados, quero chamar a sua atenção para o versículo 19. Presta atenção, ouça com muita atenção o que quer dizer o versículo 19. Observem, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Amados, observem. Esse versículo não está falando do passado, das coisas passadas. Esse versículo aqui não está, querido, nas coisas futuras que irão, que alguém pode se arrepender-se e converter-se. Mas esse versículo aqui, amado, está falando sobre o hoje, o presente. Sim, o agora. Observe, arrependei-vos, é presente. Observe, convertei-vos, é no presente. Não é no passado, nem é para o futuro. Isso tem tudo a ver com você, querido. Por que você deve se arrepender-se e convertei-vos? Para que hoje, nesse tempo, você receba, venha sobre você o refrigério da presença de Deus sobre a sua vida. Isto é graça, meu amado. Isto é graça que leva o homem a se arrepender-se e converter-vos diante de Deus. Ah, amados, estava ministrando uma palavra numa congregação, de uma das nossas congregações aqui em Oeiras, lá em Marrecas. No final da mensagem, eu fiz algumas aplicações. E uma delas foi: que mal Deus te fez? Ou qual mal que Deus está te fazendo para que você não possa entregar sua vida aos cuidados do Senhor? Qual é o mal? Me digam. Usava essa frase. Ah, queridos amados, sabe o que me deixa pasmado nesse versículo? É que esse versículo, querido, ele tem tudo a ver comigo. Esse versículo está falando diretamente para mim. E eu espero que ele esteja falando também diretamente para você o hoje. Ah, amados, talvez você pode estar se questionando com você mesmo. Quem não obedece à palavra de Deus é quem precisa se arrepender dos seus pecados. Amados, nós estamos vivendo em um tempo de uma hipocrisia, onde as pessoas vêm para a casa de Deus, onde as pessoas professam com a sua boca, dizendo que é crente em Cristo Jesus. Eu não duvido da sua fé, eu não conheço o seu coração, amados, mas talvez você olha para você e olha para as pessoas e diz: não, realmente quem precisa se converter e se arrepender-se é quem não obedece à palavra de Deus. Amados, preste atenção que eu quero chamar a sua atenção nesse momento, que eu quero provar para você.
mediante a palavra de Deus que vai provar mais do que eu para você, que esse texto de Atos capítulo 3, verso 19, ele está sendo diretamente para você. Faça uma pergunta para você e diga para você mesmo, de que eu preciso me arrepender-se? Do que eu preciso me arrepender-se? Esta é a pergunta. Amados, a palavra de Deus tem algumas coisas aqui que eu tenho certeza que alguma coisa vai mexer com você. Sabe do que você precisa se arrepender-se? Sabe? Primeira coisa, da imoralidade sexual. Amados, quantos homens, quantas mulheres, quantos jovens, quantos adolescentes e talvez até criança praticando a imoralidade sexual, como se fosse a coisa mais natural na sua vida, querido. Amados, coisa boa foi a internet, que Deus deu a inteligência ao homem para que nós pudéssemos adquirirmos para o uso do nosso bem. Mas quantas pessoas não têm feito a internet para o seu próprio mal? A imoralidade sexual está de uma maneira assustadora, querido. De uma forma que as famílias estão vendo isso como se fosse a coisa mais natural, amado. Mas é disso que eu e você precisamos se arrepender. Dessa imoralidade sexual que afasta a minha vida, que afasta você dos caminhos do Senhor. Amados, sabe do que você precisa se arrepender? Da impureza. Impureza essa que começa dentro do seu coração. A Bíblia vai muito além, querido. O que entra para dentro do homem não é o que contamina o homem, mas o que sai do coração para fora. Isso sim é o que contamina. Amados, o texto está dizendo o que você come, o que você bebe, coisa saudável diante da presença de Deus, nada vai contaminar o seu coração, amado. Mas talvez a impureza que há no seu coração, é disso que você precisa se arrepender-se, para receber o refrigério da sua alma pela presença do Senhor sobre a sua vida. Amados, sabe do que você precisa se arrepender-se? Da libertinagem. Amados, libertinagem essa que eu gostaria de pensar sobre a maneira como você expressa colocações chulas, ou talvez você escuta piadas indecentes e você ainda fica sorrindo. E muitas das vezes, queridos, piadas que têm até o nome de Jesus para vergonha nossa. Muitas das vezes as pessoas ficam sorrindo com piada que tem até o nome de Jesus. Isso é libertinagem, querido. É disso que você precisa se arrepender-se. Amados, você precisa se arrepender-se também da idolatria. Amados irmãos, a idolatria não está só de você adorar uma imagem de escultura,
Mas a idolatria está quando você coloca o seu coração nas coisas materiais. Ou quando você coloca o seu coração completamente em uma pessoa. Isso é idolatria, amado. Sim, precisamos, e você precisa se arrepender-se. Querido, talvez você precise se arrepender da feitiçaria. Amados, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão se apostatando da fé, deixando de acreditar em Deus, que faz com que o homem caminha, como a gente já viu nesse texto sagrado aqui. Mas as pessoas estão buscando pai de santo, feiticeiros, usando coisas que vêm da feitiçaria para a sua vida. Como se a palavra de Deus não é mais suficiente sobre você, onde Deus agora não é mais suficiente. Ah, amados, sabe do que você precisa se arrepender-se? Do ódio, querido. Amados, quantas pessoas não estão morrendo com ódio no coração? Ah, queridos, é um dos campos missionários, quero resumir aqui para você entender. Estava dando estudo bíblico para uma pessoa, e era uma senhora, aproximadamente de 55 anos, e ela se converteu ao Evangelho. Um ano e tanto, aquela que frequentava na igreja com alegria, mano. E certa vez a minha esposa foi dar estudo para ela. Minha esposa liga para mim. Ivani, fulano de tal não quer ser mais crente, não. Eu disse, mas por quê? Eu vou aí, fui lá. E pela misericórdia do Senhor, nesse tempo, nós estávamos com um bom número de pessoas na igreja, ainda era no salãozinho alugado. E nos últimos domingos, uma das pessoas que se converteu foi uma cunhada dessa pessoa que disse que não queria ser mais crente. E comecei a conversar com ela, mas por que você não quer ser crente? Ela já foi logo direto, eu achei ela muito sincera. Ela disse, olha, é porque eu não perdoo o fulano de tal. Eu disse, mas por que você não perdoa? Porque eu não perdoo. E eu comecei a questionar ela, mas ela matou alguém da sua família? Ela, não. Ela fez algum mal tão grave assim para você que você não é capaz de perdoar ela? E ela ficou calada. E eu abri a palavra de Deus e mostrei para ela em um texto que aquele que não perdoa não será perdoado por Deus. Sabe qual foi a resposta dela? Eu estou consciente que vou para o inferno, mas não perdoo aquela pessoa. Ah, irmãos, além do ódio, além de não perdoar, ela tinha convicção de que preferia ir para o inferno do que perdoar a pessoa. E isso acumulava um ódio tremendo no coração daquela pessoa. Ah, querido, quando ela usou essa expressão, eu não consegui nem orar por ela naquele momento ali. Saí para casa caminhando a pé, chamar minha esposa e olhar para minha esposa chorando e eu também chorando. Fomos chorando até chegar em casa. Ódio, querido. E é desse ódio que você precisa se arrepender-se. Amados, talvez você precise se arrepender da discórdia. Você é uma pessoa que não concorda com ninguém. A sua opinião é que deve prevalecer. O jeito que você faz é o que deve ser.
o que alguém faz para você, ou o que alguém faz nesta igreja aqui, Primeira Igreja Batista em Oeiras, você não concorda. Só dá certo se você fizer. Ah, amados, isso é discórdia. Talvez você precise se arrepender do ciúme, querido. Amados, vamos se libertar dessas coisas. Ciúme afasta o homem do relacionamento com Deus. Ciúme afasta as pessoas de se relacionar com os irmãos em Cristo Jesus, irmãos. Irmãos, deve ser uma alegria para mim e deve ser uma alegria para você se relacionar com os irmãos em Cristo Jesus sem ciúme, amado. Ah, queridos amados, talvez você precisa se arrepender-se da ira. Talvez você precisa se arrepender dos esforços que só trabalha para si próprio. Sim, talvez você precisa se arrepender-se das queixas que você dá. Sim, talvez você precisa se arrepender das críticas que você faz. Ah, amados, a igreja, querido, tem muita coisa para ser feita. Falta trabalhador, querido, para o reino de Deus. Pela graça e a misericórdia de Deus, a Igreja Batista aqui em Oeiras tem crescido e tem alcançado regiões para a glória de Deus, para a expansão do reino de Deus. Mas você vê essas coisas com seus olhos, mas você ainda quer arrumar uma desculpa para criticar. Talvez você queira, querido, amados, talvez é o que você precisa se arrepender dessa crítica que você faz. Amados, eu não estou falando aqui, não é só para você, irmãos em Cristo, mas eu também estou falando para você, amigo, que você está nos ouvindo. Isso está servindo para você também. Quantas críticas você tem feito no trabalho, com a sua própria família, seus parentes e amigos. Ah, amados, talvez você precisa se converter-se da inveja, da embriaguez. Quantas pessoas invejosas, querido. Quantas pessoas vivem na embriaguez. Amados, Satanás tem lançado algumas pessoas que não têm se preocupado com a sua vida diante de Deus por meio da sua palavra. Cuidado com esse negócio de cerveja sem álcool. Não imitais o mundo, querido, como diz a palavra de Deus. Cuidado com esse negócio gospel. Ah, querido, quando eu ouço essa palavra gospel, eu me lembro de uma frase que uma educadora religiosa falou, bem pertinho aqui do nosso meio, que disse, agora só está faltando criar o inferno gospel. Porque o que nós estamos vivendo esses últimos tempos é isso, é boate gospel, é cassino gospel, é quadrilha gospel. Ah, amados, que nós precisamos sim, e você precisa sim se arrepender dessas coisas. Queridos, arrependa-se também da mentira.